Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre gestão de tempo. E por que é tão importante a gente falar sobre esse tema justamente nesse momento, nessa pandemia que a gente está vivendo? Primeiro, que a gente sabe que não é um momento fácil para ninguém. Mas quando a gente faz pelo menos um pouquinho no nosso dia, quando a gente consegue bater aquela meta, quando a gente consegue realizar os nossos objetivos, isso gera pra gente uma satisfação muito maior. O que gera também um nível de motivação maior, um nível de satisfação com a vida como um todo. E antes da gente começar para falar sobre gerenciamento do tempo, a gente precisa entender uma grande diferença entre o tempo físico e o tempo social. O tempo físico é o tempo que a gente não controla, ou seja, a gente sabe que todo dia vai ter 24 horas e a gente sabe o horário que está acontecendo, esse vídeo está sendo gravado, quanto tempo vai ser aqui para nascer o sol, para o pôr do sol, os horários definidos realmente. É aquele tempo que a gente não controla, a gente não tem maior interferência sobre esse tempo. E a gente tem o tempo social, que é basicamente o tempo onde a gente pode gerenciar, onde a gente pode controlar. Por isso que a gente às vezes tem aquela ideia de que o tempo está passando muito devagar, o tempo está passando muito rápido, ou o tempo passou voando. Esse tempo que passa voando é o tempo social. Ele vai muito com a nossa percepção do momento. E quais são os fatores que podem interferir na nossa percepção do tempo? O primeiro deles é comportamentos geracionais. Vocês já perceberam que, por exemplo, para alguns idosos, o dia passa muitas vezes bem devagar e aí eles têm sempre um ritual deles, uma rotina deles. Quando chega a noite, eles olham 8 horas da noite já é muito tarde ou 9 horas da noite já é muito tarde. O que é muito diferente do que, por exemplo, uma pessoa que está no nível de adulto jovem, que está assim numa fase da vida muito agitada, onde o tempo dela é realmente as pessoas pensam que é muito curto, o dia passa muito rápido, não dá tempo de fazer tudo aquilo que a gente quer fazer. Então, se vocês perceberem, isso acontece muito. O segundo fator que influencia a nossa percepção sobre o tempo é a economia em baixa. Quando a gente está passando por uma crise, como a gente está vivendo agora, ou um momento econômico muito depreciativo, o que acontece é que a nossa percepção sobre o tempo como um todo é muito influenciada. Por que isso acontece? O nosso nível de preocupação sobre a economia ou sobre como a gente vai conseguir ganhar dinheiro, como é que a gente vai colocar comida na mesa, tudo isso nos deixa muito mais angustiados e muito mais ansiosos, e com isso a nossa percepção do tempo vai variar. Também é muito difícil gerir o tempo quando a gente está muito focado nos problemas da economia ou nos problemas que estamos vivendo dentro de casa causados pela economia. O terceiro fator que altera a nossa percepção de tempo é a experiência positiva ou negativa. Vocês já perceberam que quando você sai, por exemplo, para ir para o cinema, ver um filme que você gosta muito de ver, quando você vê o tempo assim passa voando, né? Quando você está com seus amigos, quando você está se divertindo, passa muito rápido. Mas quando você tem que fazer aquela tarefa enfadonha, ou por exemplo, cuidar das tarefas domésticas, lavar uma louça, parece que o tempo não acaba nunca, não é mesmo? É porque a gente tem uma distorção do tempo a partir das nossas experiências. E o quarto fator que altera a nossa percepção sobre o tempo é umas coisas que eu estou usando nesse momento para gravar esse vídeo para vocês, que são os artifícios tecnológicos. Vocês já perceberam que quando, por exemplo, eu era criança, a gente não tinha todo esse acesso à tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo. Então foi tudo muito rápido, tudo muito acelerado. Hoje em dia a gente faz muito mais coisas em menos tempo do que a gente fazia antes, e com isso a nossa percepção do tempo também mudou. Vocês já sabem algumas das coisas que podem alterar a nossa percepção do tempo, a gente pode trabalhar em cima delas. E também a gente pode pensar em ferramentas de como gerenciar o nosso tempo de uma forma mais eficaz.